Olá, galera, tudo bem com vocês? E vamos de mais um vídeo do projeto Nativa da Produção à Técnica. Esse projeto que é realizado pela Nativa, coletivo de mulheres profissionais do setor de cultura, com incentivo da Lei Aldir Blanc do Governo do Estado de Pernambuco. E hoje vamos continuar falando sobre assuntos pertinentes ao mundo do road, no que é preciso estar atento para desempenhar a função. Lembrando que os assuntos aqui são colocados de forma básica ou introdutória para facilitar o contato das pessoas que querem entender um pouco mais sobre o universo road. O objetivo da aula de hoje vai ser entender um pouco mais as grandezas elétricas e alguns conceitos, para assim a gente compreender um pouco mais o funcionamento dos dispositivos de áudio e suas necessidades. E vamos começar com o conceito de eletricidade, que é o ramo da física responsável pelo estudo de quaisquer fenômenos que ocorram por causa das cargas elétricas em repouso ou em movimento. No conceito de eletrônica, encontramos o ramo da ciência e engenharia que estuda os dispositivos eletrônicos e suas utilizações. A eletricidade tem os seus estudos divididos em três partes. A eletrostática, que é o ramo que estuda as cargas em repouso. O eletromagnetismo, que é o estudo da relação entre a eletricidade e o magnetismo. E o foco desse slide de hoje, que é a eletrodinâmica, o estudo do comportamento das cargas elétricas em movimento. Quando a gente está falando da movimentação das cargas elétricas, a gente está falando do movimento dos elétrons. Os elétrons é parte da estrutura de um átomo. O átomo é o que constitui a matéria. Eu trouxe a imagem de um átomo para vocês perceberem a sua estrutura, onde a gente tem os prótons, que são cargas positivas, os nêutrons e os elétrons, que são cargas negativas. E quando a gente está falando da movimentação dos elétrons, a gente está se referindo à movimentação dos elétrons livres, que são os elétrons que ficam mais distantes do núcleo do átomo. Quando os elétrons livres recebem uma carga elétrica, eles vão pular, vamos dizer assim, de uma camada eletrônica para outra. Os materiais que permitem a passagem de elétrons livres com facilidade são os condutores. A gente tem como exemplo os metais, a água. Os materiais que têm pouca presença de elétrons livres, dificultando na passagem dos elétrons, são os isolantes, que a gente tem como exemplo a borracha, o plástico, a madeira. Agora, quando a gente tem uma grande quantidade de elétrons passando por um condutor no movimento convencional, que é do sentido do positivo para o negativo, a gente vai ter uma corrente elétrica. A unidade de medida da corrente elétrica é o ampere. E nós temos dois tipos de corrente. A corrente contínua, ou DC, Direct Current, que é quando os elétrons fluem diretamente de um polo para o outro, onde a gente tem como exemplo as pilhas e baterias. E temos a corrente AC, Alternate Current, que é quando a corrente alterna do polo positivo para o polo negativo. Um exemplo é a fonte de alimentação residencial, onde geralmente vamos ter uma tensão de 220 volts, que vai alterar o polo do positivo para o negativo 60 vezes por segundo. Ou seja, a gente vai ter uma alimentação de 220 volts com 60 Hz. E quando a gente está falando de uma fonte de alimentação residencial que fornece uma corrente alternada com tensão de 220 volts, a gente está se referindo à força dessa corrente. Então, a gente está falando sobre a tensão, que é descrita também como pressão elétrica e é a diferença de potencial entre dois pontos. A unidade de medida da tensão são os volts. E eu trouxe esse exemplo aqui usando uma outra grandeza, mas acredito que vocês vão entender e vão correlacionar para estar entendendo um pouco mais essa relação entre diferença de potencial. Eu tenho aqui uma roda sobre uma prancha e eu tenho um ponto A e um ponto B. Quando eu elevo a altura da minha prancha de madeira no ponto A, eu vou criar uma diferença de altura em relação ao meu ponto A e o meu ponto B, e a minha roda vai se deslocar para o lado B.
Então, aqui eu criei uma diferença de altura em relação ao ponto A e o ponto B. Quanto maior a minha altura no ponto A, mais rápido a minha roda vai chegar no ponto B. E em relação à tensão, gente, é isso. Se eu tiver uma baixa diferença entre um ponto e outro, eu vou ter menos força. E se eu tiver uma maior diferença de potencial de um ponto para outro, eu vou ter mais força na minha corrente. E aqui eu trouxe uma fonte de alimentação para pedais para a gente entender o quanto essas informações que a gente acabou de estudar vai estar muito presente no nosso dia a dia de trabalho. Aqui, como vocês podem conferir, eu tenho um pedal que necessita de uma alimentação de 127 ou 220 volts AC com 60 Hz de frequência para o seu pleno funcionamento. Então, a gente vai precisar alimentar ou com 127 ou com 120 volts. Lembrando que se ele tem essas duas opções aqui, é um equipamento bivolt, vai funcionar tanto em 127 quanto em 220. Aqui a gente tem uma saída de alimentação dessa fonte de 9 volts DC, com uma capacidade máxima de alimentar 350 mA. O que quer dizer isso? Quer dizer que a quantidade de ampere disponível para alimentação na nossa fonte. E aí, gente, é importante a gente estar atento ao quanto o equipamento que a gente vai ligar na nossa fonte vai consumir para a gente estar fazendo o uso correto, da fonte correta de alimentação para o equipamento. E vamos falar agora de resistência, que é a capacidade do corpo opor-se à corrente elétrica. A unidade de medida de resistência é o ohm, e essa capacidade de opor-se à corrente elétrica vai variar em relação à matéria, à temperatura, o formato, o comprimento. Usando um cabo como exemplo, se eu tenho um cabo que tem 1 metro, eu vou ter uma menor resistência da minha corrente passar por aquele condutor. Agora, se eu tenho um cabo que tem 100 metros, eu vou ter uma maior resistência para a minha corrente passar no condutor do cabo de 100 metros. Eu posso fazer uma relação, uma pessoa que vai correr uns 1 quilômetro, vai cansar menos do que uma pessoa que vai correr 5 quilômetros. A potência elétrica é a medida de quantidade de energia elétrica fornecida ou consumida por um circuito elétrico e transformada em trabalho. Por que trabalho? Porque a gente vai usar a transformação de energia elétrica em algo útil para o nosso consumo. Um exemplo de trabalho, por exemplo, é a lâmpada, que vai transformar a energia elétrica em energia luminosa. E em relação à potência, gente, quanto maior a energia que for transformada em menor intervalo de tempo, a gente vai ter uma maior potência no nosso aparelho. Eu trouxe aqui uma imagem de um amplificador de 30 watts, que vai entregar menos som em relação a um amplificador de 85 watts. A unidade de medida da potência é o watt. A impedância é a carga resistiva total no circuito de corrente alternada. Essa carga resistiva consiste nos fatores resistência elétrica, reatância indutiva e reatância capacitiva. A unidade de medida é o ohm. Em outras palavras, a impedância vai ser a força oposta criada pelos componentes de um circuito à passagem de energia elétrica. Esse conceito é muito importante da gente estar entendendo, porque quanto maior a impedância, maior vai ser a potência exigida para fazer com que o sistema funcione de forma adequada. Nesse caso, a gente vai precisar fazer o casamento de impedância, porque aí no casamento de impedância você vai estar mandando a quantidade de potência ideal para o funcionamento do sistema. Uma das situações que a gente vai precisar fazer o casamento de impedância é na conexão de amplificadores e caixas falantes. Essa imagem vocês observam uma parte de um painel traseiro de um amplificador, e o que está destacado de verde é a chave de seleção de impedância desse amplificador. E nessa imagem vocês observam o painel que fica na parte de trás dos caixas falantes do gabinete. E a gente tem aqui uma chave onde você vai selecionar o modo mono ou o modo estéreo. E aqui no modo mono a gente vai ter entradas de 4 ohms ou 16 ohms.
E no modo estéreo, a gente vai ter 2 entradas de 8 ohms. Então, para fazer o casamento de impedância, a gente seleciona a nossa chave de impedância do amplificador em 4 ohms e conecta na entrada do falante respectiva a 4 ohms. Se a gente fazer uma conexão do amplificador de 4 ohms, selecionando a impedância em 4 ohms para alimentar um falante de 8 ohms, a gente vai ter uma perda de potência. E quando a gente liga um amplificador numa impedância de 8 ohms para conectar num falante de 4 ohms, a gente pode estar comprometendo o nosso sistema. Então, é muito importante a gente estar atento ao casamento de impedância para a gente usar o equipamento de forma ideal, ter um ótimo rendimento desse equipamento e não estar comprometendo o aparelho. E por hoje é só, galera. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu ando trazendo até vocês. Espero que esteja sendo fácil assimilar as informações. E qualquer dúvida, coloca aí nos comentários ou entre em contato com a gente que a gente vai estar sanando essa dúvida. E é isso, pessoal. Muito obrigada e valeu. Até a próxima.